Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos começando mais um estudo aqui no Projeto Pomone. Nós temos recapitulado o livro Eventos Finais de Ellen White. Você é o nosso convidado. Caso você não tenha o livro físico, na descrição aqui do nosso vídeo, vocês encontrarão o link, né, e poderão lê-lo na internet. Também facilmente vocês encontram o audiolivro, né, caso queiram ouvir no YouTube, de modo que todos tenham acesso a esse importante material. Fica o convite para que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curta. Se você quiser fazer parte conosco aqui da sala Zoom, basta nos mandar o seu número de WhatsApp, né? O e-mail está na descrição do vídeo também. Se quiser, também pode deixar nos comentários. Bem, como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, muito obrigado, porque em boas condições nós estamos reunidos para aprender mais da Tua palavra, para nos prepararmos para os últimos acontecimentos. Abençoe de modo especial a irmã Pete e abençoe também todos aqueles que irão assistir esse vídeo pelo YouTube. Tudo isso eu lhe rogo em nome de Jesus. Amém. A palavra está Amém. contigo. Bom, então vamos recapitular, né? A gente está no capítulo 6 e fala sobre o estilo de vida e as atividades do remanescente. Deus, ele espera que cada um de nós trabalhe para ele segundo a habilidade que ele nos deu. Cada um tem uma habilidade. Alguns têm mais facilidade para falar, outros para fazer, alguns para cantar, outros para pregar. E Deus espera que a gente use, dentro daquilo que a gente tem como habilidade, tudo para a honra e para a glória dele, né? E ele tem esperado por isso já há muito tempo. Acredito que se essa igreja assim tivesse já se empenhado bem em fazer a obra, cada um segundo a sua habilidade, né, para Cristo, tivesse esse empenho, era capaz até de Cristo já ter voltado, né? Esse trabalho que precisa ser feito, né, ele precisa ser feito em campo nacional e em campo estrangeiro também, né? Só que o que acontece? Acontece que a gente tem terceirizado esse serviço. A gente se preocupa em estar construindo grandes igrejas, escolas, instituições e tudo mais, e a gente espera que eles façam o serviço, né? A gente espera, não, a gente construiu agora a Casa Publicadora Brasileira e eles vão publicar um monte de livros e tá ali, agora só falta o pessoal comprar, pronto, eles estão fazendo o serviço. Ou então a gente pega e constrói uma escola, né? Ah, nossa, construiu uma escola adventista, beleza. Os professores estão ali para ensinar e vão pregar o evangelho. Pronto, tá feito o serviço. Mas não é bem assim. O serviço é nosso, né? Quando a gente faz quando a gente faz esse tipo de terceirização de serviço, a gente basicamente está se desobrigando, né, de ter o contato com a obra. E isso tem consequência, isso torna a gente mais insensível, né? Esfria o nosso coração para com amor a Deus, para com amor ao próximo, e a gente acaba colocando o eu em primeiro lugar. Ah, eu estou cansada hoje. Deixa, já tem a igreja para fazer o serviço, já tem pessoal da ADRA para entregar alimento, já tem o pessoal que costuma fazer pequenos grupos, né? Eu tô cansada hoje, deixa que eles já fazem, entendeu? Terceirizar o serviço, aí a gente vai esfriando, né? A nossa obra, a gente tem que ter em mente que a nossa obra é individual, né? De esforço e de sacrifício. A gente precisa anunciar o evangelho e cuidar das pessoas, cuidar dos pobres, cuidar dos enfermos, né? E isso é uma coisa individual. Eu, como pessoa, preciso fazer essa obra independente da igreja, independente da escola, independente da Casa Publicadora Brasileira, independente de todas as instituições que a nossa igreja tem, que o nosso povo tem. Eu preciso fazer a obra.
né? Lucas, lá em Lucas 19:13, fala assim, que nós devemos nos ocupar até que Jesus volte, né? Cristo, ele quer que a gente espere ele com calma. Não é pra gente ficar apressado. Ai, meu Deus, Cristo tá voltando. Ai, meu Deus, eu tenho que correr e fazer uma... Não, ele quer que a gente tenha calma, estudando diariamente a palavra, pra gente saber os tempos, saber o que tá acontecendo, a gente precisa estudar a palavra, né, pra fortificar também o relacionamento com Deus. E fazendo a obra, né? É... Mas não é para fazer a obra de uma forma a ficar, como fala? De ficar só contemplando, sabe? Seguindo só a obra, só a obra, só a obra, ficando ocioso em contemplação. A gente precisa fazer a obra sem deixar as responsabilidades da vida de lado. Precisa fazer esse equilíbrio, esse planejamento. Na verdade, Deus é um Deus de planejamento, né? Ele é um Deus de ordem. Tudo foi planejado. Quando ele fez o mundo, ele não fez o mundo tipo, ah, não, vou criar a Terra. Plim, criou a Terra. Não, ele planejou. Ele planejou passo por passo. Ele planejou tudo, cada detalhe. E ele desenvolveu o plano da salvação antes mesmo de ter criado a Terra. Então ele é um Deus de planejamento. E a gente também precisa ser. A gente precisa planejar o nosso tempo, organizar a nossa rotina para que a gente consiga fazer as nossas obrigações como ser humano, as nossas obrigações do dia a dia e a obra, que não pode ser deixada de lado. E dentro desse planejamento, a gente encontra o sábado, né? A observância do sábado, ela é de grande importância, porque o sábado ele aponta Deus como Criador, o único e verdadeiro Deus. Ele nos leva a conhecer o caráter de Deus, a personalidade de Deus. É observando o sábado que a gente conhece mais profundamente a Deus, né? Mas para observar o sábado da forma correta, a gente precisa ter o sábado em mente durante toda a semana. A gente precisa fazer isso para de ter o sábado na cabeça durante a semana para planejar como vai ser o nosso sábado. A gente tem que se organizar para chegar no sábado, não ter preocupações externas, não ter afazeres que ficaram para trás sem fazer. E às vezes você fica assim, tipo, nossa, acabou de dar o pôr do sol, mas eu não estendi a roupa, ainda tá na máquina. Um exemplo. Mas se eu tivesse planejamento, isso não aconteceria, né? E a gente precisa fazer toda essa preparação, né? Não é apenas observar o sábado como uma lei, não. Agora acabou, deu pôr do sol, acabou sexta-feira, deu pôr do sol, agora é lei, vou observar o sábado, ponto. Não, perdão. Quando a gente faz dessa forma, as coisas temporais não vai ter influência. Quando a gente se planeja, não vai ter coisas temporais para atrapalhar a gente na observância do sábado e não vai prejudicar o exercício espiritual. Os atos de misericórdia, eles se acham em perfeita harmonia com a guarda do sábado. Então, o sábado não é só parar e ficar olhando, nossa, é sábado, que lindo. Não é. O sábado é para a gente ter uma comunhão mais focada em Deus, e os atos de misericórdia também fortificam a nossa comunhão, né? A gente deve cuidar do próximo e aliviar a dor, mesmo que seja sábado. Ai, não vou cuidar dele, eu não vou levar ele para um hospital, ele tá sofrendo de dor ali, pedra nos rins, e eu não vou correr com ele para o hospital porque é sábado. Não. A gente precisa ter a consciência de que a gente precisa cuidar dos outros todos os dias, né? Incluindo o sábado. E quem negligencia isso não vai ser tido como inocente, né? Outra coisa que é ressaltada nesse capítulo é o dízimo, né? Que ele é sagrado e ele deve ser devolvido
para que com ele a obra seja mantida, né? Seja mantido os obreiros trabalhando para o desenvolvimento da obra. E aponta o livro de Malaquias, né? Que fala bastante sobre isso. O Novo Testamento ele não fala sobre o dízimo, ele não traz de volta a lei do dízimo, nem a lei do sábado, porque ele pressupõe que a validade deles ainda está em pé, certo? Então você não tem ali, não, temos no Antigo Testamento as leis. Lembra-te do dia do sábado e tal. Temos lá no Novo Testamento a lei do dízimo. Devolva o dízimo, os 10% e tal. No Novo Testamento a gente não tem isso, mas é porque a validade desses mandamentos não é alterada, né? Mas a gente consegue ver várias passagens no Novo Testamento onde diz que sim, continua sendo válido, onde os discípulos continuaram guardando o sábado, devolvendo o dízimo e reforçando aí a validade desses mandamentos. Como gratidão por tudo que Deus faz por nós, ele espera que a gente seja liberais, né, nas ofertas e ativos na obra. Fazer caridade quando a gente está na beira da morte não adianta nada, é a mesma coisa que querer comprar a sua salvação ali no último minuto, sabe? Não, não dá certo. Não substitui o que você deixou de fazer durante a vida toda. Então, isso deve ser uma constância na nossa vida. A doação, as ofertas na igreja, deve ser uma constância. Não por obrigação, mas por gratidão. Deus já faz tanto, sabe? Ele já fez tanto por nós em dar o seu filho. Jesus já morreu para te salvar. A gente recebe tantas bênçãos diariamente. A melhor forma da gente demonstrar gratidão por tudo isso que ele fez é ser obediente, né? É ser grato, é ajudar o próximo, é devolver as ofertas, né? E trabalhar para Cristo na obra. Quem possui um pinguinho assim que seja de egoísmo, não pode entrar no reino dos céus, porque no céu não pode haver egoísmo e coisas assim, né? Ruins. Então, o que a gente faz com aquilo que a gente recebe aqui na Terra, aquilo que Deus nos dá de bens materiais, o que a gente faz com isso demonstra o quanto a gente é grato e também diz se a gente vai poder ter riquezas lá no céu, né? Se a gente quer acumular tudo pra gente, se a gente vai estar lá no céu, a gente vai acumular tudo pra gente, como é que vai ser? Então, o que a gente faz aqui com aquilo que a gente recebe de Deus demonstra quem a gente é e se a gente vai poder ir para o céu e desfrutar das riquezas de lá, né? Que vão ser confiadas a nós. Alguns se questionam, assim, se Deus vai voltar logo, né? Ah, se Deus vai voltar logo, para que eu vou construir escola, né? Para que eu vou construir fábrica de alimento saudável? Para que eu vou construir, sei lá, a minha vida? Mas Deus, ele não colocou a gente nesse mundo para a gente ter preguiça, né? Ele colocou para a gente fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, para a gente poder abençoar, né, e beneficiar a humanidade. Então, a gente não é apenas alguém jogado aqui, a gente tem uma função de abençoar o próximo. Nada de preguiça, hein, gente? Chegará o dia em que Deus vai ordenar que a gente não faça mais nada, né? Mais nenhum esforço para construir nada, porque ele que vai terminar a obra. Mas não é hoje. Então, ó, bora trabalhar. À medida que o tempo passa, cresce a violência religiosa, né? E essa opressão, ela
que a gente tem vivido vai aumentar muito e ela vai tirando cada vez mais a nossa liberdade, né? É, e à medida que isso for aumentando muito, a gente vai ter que fazer uma escolha. E quem escolher ter a liberdade de consciência. Oi? Liberdade de religião. Não. Quem que quiser ter a liberdade de consciência vai ser colocado em situações muito desfavoráveis. Então, por isso, em nosso próprio interesse, a gente deve aprender sobre as doenças, sobre as causas das doenças, sobre as formas de evitar, né, sobre a cura dessas doenças, porque além de encontrar um campo de trabalho em qualquer parte do mundo, né, com essa obra médico-missionária, e aqui vem falando disso, nos últimos dias vai ter tanta gente sofrendo, tanto dentro do povo de Deus, quanto daqueles que não conhecem, né, daqueles que não conhecem a verdade, que eles vão precisar da nossa ajuda. E a única obra a ser realizada nesse tempo vai ser a obra médico-missionária. Né? Aí entra a questão da reforma de saúde, porque a obra médico-missionária, ela é, assim, muito ligada com a reforma de saúde, né? Que é parte, né, da mensagem do terceiro anjo. A gente já tinha visto que a gente tem que proclamar a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, né? E a reforma de saúde faz parte, né? Dentro da reforma de saúde, a gente tem a temperança, que nos ensina a dispensar inteiramente tudo que é nocivo e usar de modo sensato tudo que é saudável, né? Tudo que é nocivo para a saúde enfraquece as faculdades mentais, as faculdades morais e torna mais difícil de discernir o bem do mal, né? E resistir também ao mal. Ela cita aqui nesse capítulo o consumo, né, de chá, de café, de fumo, álcool, vinho, cerveja, essas bebidas destiladas, que é apresentado como consentir com o pecado, a ponto de não estar em pé de igualdade com o consumo de carnes, de ovos, de queijo, de manteiga, que devem ser largados, mas a gente vê o conselho, né, para que aqueles que não conseguem largar de uma vez só o consumo, né, de ovos, de queijo, principalmente de carne, que vá largando aos poucos, né? Tem esse conselho, vá diminuindo, reduzindo até conseguir parar. Mas já o consumo de chá, café, fumo e álcool, eles devem ser rejeitados. Não é nem assim, vá parando aos poucos. Não, é rejeite. É pecado. Né? Ela é bem clara com relação a isso. Deus, ele procura nos levar, né, passo a passo de volta ao nosso original, subsistindo com produtos naturais da terra. Né? Aqui fala assim, ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino são os verdadeiros remédios. E eu quero abrir um parênteses aqui para contar um relato pessoal. Eu consumia a carne, né, dentro, lógico, dos parâmetros lá de Levíticos 11, dos animais puros, até que um belo dia, o meu filho com 3 anos de idade, porque sim, nessa época ele já estava lendo, pegou a Bíblia e veio ler Gênesis para mim. Ele leu a Gênesis e perguntou assim para mim, mamãe, cadê a carne? Eu fiquei sem entender um bom tempo, tentando entender. Eu falei, como assim? Ele leu de novo Gênesis. Mãe, cadê a carne? E ele viu que eu não estava entendendo e ele falou, mãe, olha o que está escrito aqui. Deus deu como alimento as frutas, as sementes, as verduras. Aí, mãe, cadê a carne? Aí eu tive que falar, não, filho,
Quando Deus criou o Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, ele não deu a carne para consumo. Aí ele falou assim, então por que a gente come carne? Depois de explicar, não, mas teve o dilúvio, né? Teve o dilúvio, aí Deus permitiu ali que se comesse a carne, destruiu tudo, né? Não tinha alimento, tinha que crescer tudo de novo. Ô mãe, as árvores já cresceram? Já estão dando frutos? Então por que a gente come a carne? Eu fui lançada contra a parede, de verdade. Mas eu entendi naquele dia que eu devia parar. E ele, daquele tamanhinho, olhou para mim e falou assim: "Ô mãe, quando a gente for para o céu, não vai ser igual no Jardim do Éden? Que não vai ter morte, que não vai ter dor. A senhora não ensina que a gente tem que viver aqui como se a gente já estivesse vivendo no céu? Então eu não quero comer carne, porque eu quero viver de acordo com o que Deus me criou para viver." O tapa na cara de uma mãe adulta, né? Que conhece a palavra desde pequena e não tinha prestado atenção nisso, né? E realmente esse é o desígnio de Deus, de volta ao original. E no original, a gente não tinha mesmo o consumo de carne, o consumo de leite, o nosso alimento era tudo aquilo que vinha da terra, né? Mas voltando à recapitulação, a gente deve ter isso sempre em mente e agir firmemente nesse sentido, de voltar a esse original. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ainda não foi realizada. E olha o que diz o livro: há quem precisa estar atento ao perigo de consumir a carne, pois ainda o fazem e estão arriscando a saúde física, mental e espiritual. Muitos do que estão apenas meio convertidos nesse sentido se afastarão do povo de Deus para não andar mais com ele. E entre os que esperam a volta de Jesus, a alimentação cárnea deve ser totalmente abandonada. Eu nem tinha lido esse livro, mas o meu filho me deu essa lição. E eu acredito que ele foi usado pelo Espírito Santo, se permitiu ser usado ali, né, para me dar o direcionamento de acordo com a palavra dele. E lendo esse capítulo essa semana, eu tive mais certeza disso. E fiquei assim, me enchi de alegria, sabe? De ter tido essa oportunidade de mudar para o caminho certo. Nós estamos no tempo do fim e a gente precisa ser mais fervoroso, né? Mais despertos e não confiar na nossa própria sabedoria, e sim na do nosso líder, que é Jesus. Jejum e oração é o que a gente precisa fazer. E o jejum, a gente vai ver aqui sobre o jejum verdadeiro, que nem sempre é a abstinência total de alimentos, né? É a abstinência de qualquer espécie estimulante de alimento. É o uso apropriado do alimento saudável e simples, que Deus proveu em abundância, né? É pensar menos no que comer e mais no alimento espiritual, que dará o tono e a vitalidade a toda experiência religiosa. Então, às vezes a gente fala de jejum e tem muitas pessoas que falam assim, eu não consigo ficar sem comer. É lógico que o jejum total também é benéfico, mas tem o seu tempo certo, a sua forma certa de fazer. Mas o jejum mais simples, né, que seria o consumo de uma quantidade de comida mais moderada, né, mais leve e de alimentos simples, basicamente frutas, verduras e legumes de forma simples, de forma crua, né, de forma fácil ali de comer. Uma fruta é super fácil, você lava a fruta e você come, você lava a maçã e você come, você não tem que preparar aquilo. Então aquilo não te toma o tempo, sabe? E esse tempo que você não perde
preparando ali o seu alimento, porque você está num jejum de alimentos simples, é o que você deve usar para estar investindo no alimento espiritual, né? É, é falado também sobre a piedade, que ainda nos dias de hoje ainda há piedade, que tem um pequeno povo que permanece na luz e que estará nesses últimos dias suspirando e clamando por causa das abominações que têm acontecido na terra e em favor da igreja e pelos seus membros que estarão agindo segundo a maneira do mundo. Hoje em dia a gente já vê muitos dentro da nossa igreja fazendo coisas que há anos atrás seriam tidas como abominação, né? Pedindo assim: ah, mas o mundo evoluiu, a gente tem que acompanhar. Não sei se alguém já ouviu, mas eu já ouvi isso. Ah, mas as coisas mudaram e não é bem assim, né? E ainda tem esse pequeno povo que vai estar clamando e suspirando, né, em prol dessas pessoas para que eles também recebam a luz e mudem de caminho, né? Por causa de obreiros que não são consagrados, muitas vezes as coisas vão mal. E Deus pede para que os obreiros vão até ele, vão ter com ele, para receberem as suas ordens e obedecerem, né, às suas ordenanças, às suas orientações. Eu achei interessante o seguinte, fala assim, para a gente não se sobrecarregar no esforço de promover a causa do Senhor mais rápido, né? Que a gente não tem poder para isso, né? Até sem a gente a obra do Senhor seria feita. Então, assim, não é que a gente não deve pegar e falar assim, não, eu vou apressar a volta de Jesus e vou trabalhar incessantemente e acabar se sobrecarregando, né? É importante ter, como já é ressaltado um pouco atrás, nas páginas anteriores, o planejamento, né, para fazer as coisas sem se sobrecarregar, sem passar por cima das obrigações, sem deixar nada de lado, né? Traz para gente a orientação aqui de ter o culto pela manhã e à noite, e como ser feito esses cultos, né? Principalmente para quem tem filhos. A gente deve ensinar os filhos a fazerem o culto pela manhã e à noite. E esses cultos, como que eles são feitos, né? Eles precisam trazer textos interessantes para a gente meditar, mas não textos compridos, não um testamento. São textos, alguns versículos para você meditar, versículos curtos, mas que tenham uma lição, né? Que sejam de fácil compreensão e que possam ser praticados durante o dia, para poder fixar. Quando a gente lê uma coisa e a gente pratica aquilo durante o dia, a gente fixa aquilo na nossa mente. É o caminho natural do aprendizado. Então é muito importante isso, que você pegue versos que você possa praticar durante o dia e ao final do dia, né, poder agradecer pela oportunidade de praticar aquilo, né? Esses versos pode se debater eles, né, durante o culto. Ah, vamos debater por que disso, por que daquilo, né? Como que a gente vai aplicar no nosso dia a dia? E cantar também louvores, além da oração, que também deve ser curta e pontual. A gente deve estabelecer bem aquilo que a gente quer pedir, né? E não orar por tudo durante o dia, durante a semana, durante, né, aquela oração longa, gigantesca e cansativa. Os cultos não devem ser enfadonhos, assim, não deve. Sabe aquele culto que fica um tempão e você fica assim, ai, vai terminar não? E a hora que termina você fala, ai, graças a Deus terminou? O culto não é para ser assim. O culto tem que ser gostoso, tem que ser de uma forma animada ali, que prenda a nossa atenção, né? E que faça a gente refletir durante o nosso dia inteiro sobre a mensagem que foi passada, né? E que fica com aquele gostinho de quero mais, de poxa, já acabou. Ai, mas o culto podia durar um pouquinho mais. Ai, mas eu queria passar mais um tempinho com Jesus. É isso que ele quer, né?
Nesse capítulo, aqui na página 84, aqui na página 84, também diz que nós não devemos nos associar com pessoas mundanas, para que o nosso discernimento não se torne confuso, né? Mas não é assim, não se associar, do tipo, ah, não, eu vou virar um fariseu, vou virar a cara para pessoa, essa pessoa é do mundo. Não, não é isso. É não se misturar no sentido de, por exemplo, uma pessoa mundana, a diversão deles é ir para balada. Nós, como cristãos, sabemos que esse não é um ambiente para nós. A gente vai se associar e não, peraí, vamos para balada. Oba! Lógico que não, entende? Ah, mas vamos se associar e o tipo de conversa dessas pessoas pode ser estar ali fazendo fofoca de tal pessoa, falando mal de fulano, cicrano, beltrano, e nós, como cristãos, sabemos que esse não é o tipo de comportamento ético-moral de um cristão. Então, a gente pode se unir desde que a gente não sacrifique os nossos princípios. Opa, peraí, eu posso então conviver, ser amável, né? E deixar que eles percebam na nossa vida essa questão da temperança, de nossa, eu fui ali, eu conversei um pouquinho, né, com o irmão tal, caramba, você percebeu? Ele é vegano praticamente, né? Vegetariano estrito, mas as pessoas chamam de vegano, porque não tem muito conhecimento. Então, nossa, eles não comem isso, não comem carne, não comem aquilo. Por que será? Nossa, vamos lá perguntar. Pergunta, conversa, trata bem, né? Convida para a igreja, sem problema nenhum. O que a gente não pode é, dentro dessa convivência, se unir a tal ponto a perder, né, os nossos princípios. Porém, é ressaltado aqui que em questões comerciais, financeiras, a gente não deve se unir com pessoas que não pertencem à nossa fé de forma alguma, né? Que isso não são os planos de Deus. Então, os planos de Deus são que a gente interaja com as pessoas, mas no quesito financeiro, não é para se unir de forma nenhuma com pessoas que não sejam da mesma fé, né? A gente tinha falado aqui da recreação. A recreação de um cristão deve ser aquela que refrigera o espírito, né? Que revigora o corpo de forma inocente, empregando a energia física e mental para a glória de Deus. Por exemplo, vai fazer uma serenata cantando hinos para alguém, a pessoa vai ficar muito feliz de receber e você vai se divertir de fazer, né? A gente tem ao nosso dispor muitas fontes de felicidade e de diversão, né? E a gente consegue saber o que é lícito, o que é correto, né? A diversão do cristão, ela não deve dissipar a mente do foco que é Cristo para coisas aleatórias, coisas mundanas. Ela também não pode trazer coisas, sugestões ruins para a alma, né? E nem devem ser coisas que iludam ou que influenciem de forma a destruir o respeito próprio, né? E que impeça o caminho da utilidade. Por exemplo, eu sou cristã, e eu sei que que Deus manda eu fazer a obra dele. Eu tenho que ir, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que visitar os doentes, né? E tem isso para fazer, tem muito disso para fazer. Mas ao invés de fazer tudo isso, de ter essa utilidade para as outras pessoas, eu escolho passar maratonando uma série. Eu passo dias e dias maratonando uma série. Será que isso é
uma diversão dentro, uma recreação aprovada, dentro daquelas que são aprovadas por Deus? Claro que não, porque está impedindo o caminho da utilidade, né? Então, é isso. Acho que conseguimos entender um pouquinho desse parâmetro da recreação que nós cristãos devemos ter, né? A gente deve manter o nosso espírito de oração e levar Jesus conosco. Então, a gente deve agir de forma que estejamos sempre de consciência limpa com Deus. É aquilo que a gente ensina para os filhos, que eu ensino para os meus filhos, e acredito que muitos de nós cristãos ensinam também, que é o seguinte: olha, filho, Jesus está sempre com você. Jesus está vendo o que você está fazendo. Será que o que você está fazendo agrada a Jesus? Bem isso. E a gente também tem que tomar o cuidado para não influenciar outras pessoas para o mal ou causar danos a elas, né? Toda recreação que te torna inapto à oração particular, sabe? Aquele dia que você passou se divertindo, mas quando chega no dia você vai se ajoelhar e fala assim, cara, não tenho nem cara e coragem para pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz no meu dia. Essa é uma recreação que você não deve ter, porque já tá ali, né, te tornando inapto à oração particular. Ou para devoção no altar de oração, ou parte nas reuniões de oração, é perigosa, né? Deus ama quando a gente canta, e é uma boa forma para gravar as palavras de Deus na nossa mente. A música ela tem um poder muito grande, né? Um dos poderes da música é de banir a tristeza e nos encher de alegria e dar forças. Né? Quantas vezes a gente está passando um momento difícil e vem um hino da igreja na nossa mente, né? Nos dando força para seguir adiante ou para se manter firme na fé. A música é poderosíssima. E a música, ela também faz parte, não só do culto familiar, mas como do culto nas igrejas e como no culto no céu. A música é uma parte muito grande do culto de Deus no céu, né? E a gente deve se esforçar para que o nosso louvor aqui na terra se aproxime da harmonia do cântico celestial. Olha, eu morro de vontade de ouvir esse cântico celestial, porque deve ser muito lindo. Aqui na Terra a gente já tem canções que são muito lindas, imagina no céu. O cântico é um ato de adoração, tanto quanto a prece. Então, quando a gente está cantando, a gente também está adorando, né? E os instrumentos musicais, eles não são absolutamente objetáveis, né? Não são assim, tipo, não pode usar um instrumento musical, né? Pode sim. Alguns instrumentos, como o símbolo, a harpa, eram usados antigamente, né? E tornam o cântico junto com o instrumento, fica uma coisa muito gostosa de se ouvir. Bom, sobre teatro e TV, né? Entrando ali na parte da recreação, a gente viu a parte de canto, que também pode ser usado não só como o louvor, mas também como uma recreação, principalmente se você tem aquele hábito de louvar a Deus na sua casa ali, né? Ah, estou fazendo a faxina da casa, estou louvando a Deus. Estou no supermercado, estou louvando a Deus. É um tipo de recreação também, um tipo de adoração. Mas também a gente vê muito hoje em dia o teatro e a TV. E Ellen White nos diz que é perigoso, né? Que tanto no teatro quanto na TV tem muita, muita, muita imoralidade. Muitos gestos e expressões indecentes, né? Que corrompem tanto a imaginação quanto a moral. Eu acho que ela não precisava nem escrever isso, porque tá tão nítido assim, você liga a televisão, dá vontade de sair correndo. E o hábito de ver tais coisas corrompem os princípios,
e aumenta o desejo por mais. É meio viciante, como se fosse realmente bebida, droga, sabe? Que você experimenta um pouquinho e quer mais. O teatro, a TV, eles têm esse poder, né, de fazer você querer mais, mesmo que só tenha coisa ruim passando ali. Então é perigoso e a gente deve tomar um cuidado extra aí, né? Ela fala assim: não queira ser encontrado ali, assistindo televisão ou dentro de um teatro, quando Cristo vier, né? Só é seguro aonde nós podemos levar conosco Jesus. Então, só é seguro aonde a gente pode levar Jesus conosco. Pergunta: nesse lugar que eu estou entrando, Jesus vai entrar comigo? Será que vai agradar a Jesus? Será que Jesus vai entrar comigo? Não vai? Então é melhor eu não entrar também. Bom, esse capítulo também traz a questão do vestuário e do adorno. É um tema, assim, que eu já vi ser muito debatido na igreja, né? E ela te fala o seguinte, que a gente deve falar de Cristo. E quando a pessoa estiver convertida, tudo que não estiver em harmonia com Cristo e com a palavra de Deus vai cair por terra, né? O cristão deve se vestir de forma simples, com modéstia, com sobriedade, e o adorno deve ser interior. A aparência exterior é uma indicação do coração, do que vai dentro do coração. Mas o tema principal da nossa igreja e para todos nós não deve ser ficar debatendo sobre o vestuário, debatendo sobre moda, debatendo, né, sobre a roupa do irmão. Deve ser pregar a palavra de Deus. Essa deve ser a maior preocupação. E a gente deve preocupar com a nossa vestimenta, né? Não com a vestimenta dos outros. Se preocupe com a sua. Se vista com modéstia, né? Se vista de forma agradável a Deus, com sobriedade, de forma simples. Faça do seu melhor adorno no seu interior, né? Sobre publicações. As publicações da nossa igreja, as publicações que a gente faz, deve ter uma linguagem clara, simples, né? E objetiva, explicando sobre as coisas que vão acontecer, sobre as coisas que vão vir ao mundo, né? E que visem proclamar as três mensagens, né? As publicações, as palestras, folhetos, livrinhos devem ser espalhados para que todos possam receber, para alcançar o máximo de pessoas possíveis, para a gente conseguir pregar a palavra de Deus, né? Principalmente patriarcas e profetas, o livro de Daniel e o grande conflito, né? O conflito dos séculos. E são mais necessários agora do que antes. E enquanto durar o tempo da graça, a gente deve estar fazendo esse trabalho de distribuir essas publicações, esses livros, esses panfletos. Essas publicações, elas não devem ter ataques violentos, sabe? Falar a verdade de forma grosseira. A gente precisa falar a verdade em amor. E não misturar a verdade com elementos não santificados, né? Não pode misturar aí a verdade com um pouquinho de coisas que não têm a ver com Cristo, que não seja santificado, mas que são naturais do coração. Nada de palavras ríspidas, deixa a palavra de Deus fazer a repreensão, ela por si só. A gente tem que ter cuidado ao escrever e falar as coisas, né, que, se interpretadas ao pé da letra, podem ser deturpadas, né, e pareçam contra a lei, contra a ordem, tanto quanto a lei e a ordem de Deus, quanto a lei e a ordem do nosso país, né? Tem que ter um cuidadinho aí na hora de falar. A gente não deve confiar na gente mesmo, como se Deus tivesse dado uma luz especial pra gente acima de todos os nossos irmãos. Tipo, não, eu tenho uma luz que é só eu que tenho. Não é isso, não.
A gente não deve pensar assim, nem confiar na gente mesmo. Satanás usa muito isso para tirar a verdade do coração das pessoas, né? Também devemos tomar um pouco de cuidado aí, pouco não, muito, com os movimentos desviados, né, da nossa igreja, que eles querem distrair a mente da gente da verdade. O erro não é inofensivo e traz confusão. A nossa segurança está em não receber nenhuma doutrina antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência, submeter ela à palavra de Deus, né? E a gente deve fazer isso com espírito de humildade e pronto para aprender. Então você recebe uma palavra, ao invés de, não, agora acredito nisso firmemente, não, você vai examinar na Bíblia, você vai pesquisar com os irmãos mais experientes na palavra de Deus, para ver se você entendeu da forma correta, antes de pegar isso para você de forma absoluta, né? Porque vão surgir homens e mulheres proclamando uma luz nova, né? E que vão abalar a nossa fé, se a gente permitir, né? A fé nos marcos antigos, naquilo que a gente já cria antes. Só que essas doutrinas dessas pessoas que vão surgir dessa forma, elas não resistem à prova da palavra de Deus, que é essa que eu falei para você. Vai pesquisar na Bíblia, vai conversar com os irmãos mais experientes para ver se você entendeu da forma correta. Se é isso mesmo. Prova a palavra que te foi dada, né? Põe à prova a palavra que te foi dada antes de aceitar como uma verdade absoluta. E nós devemos estar unidos e buscando a mansidão e a humildade de Cristo. Os que se distanciam da fé virão para nos distrair da obra que Deus quer que a gente faça. Mas a gente não deve parar a nossa obra para tentar convencer e converter essa pessoa de que ela está errada. A nossa postura deve ser outra, né? A gente deve continuar a nossa obra e deixar que Deus fale por nós. Sabe por quê? A gente pode ter todo o conhecimento do mundo da palavra de Deus, mas a gente não conhece o coração da outra pessoa. Só o Espírito Santo conhece. Se eu quero tentar convencer e converter a outra pessoa, eu vou estar falando com argumentos meus. Não vou estar falando com argumentos que realmente são do Espírito Santo. E aí, aqueles meus argumentos pode ser que chegue no coração dessa pessoa, mas pode ser que não chegue. Agora, o Espírito Santo, ele conhece o coração daquela pessoa, ele sabe exatamente o que aquela pessoa precisa ouvir para ser convertida. E a gente que está falando da palavra, pregando a palavra, a gente precisa se deixar ser usado pelo Espírito Santo, deixar o Espírito de Deus falar por nós, porque ele sabe o que a gente tem que falar. Sabe? Que os anjos possam colocar na nossa boca aquilo que o outro precisa ouvir e não aquilo que a gente quer falar. Só assim a obra vai ser feita da forma correta, né? E o que importa para a gente é pregar a palavra com calma, com clareza e sólida como ela é. E é por meio da palavra que as pessoas, né, vão ser convertidas. Não é por sentimento de excitação. Ai, nossa, eu preciso sentir na pele, o Espírito Santo me tocou quando a pessoa falou, me arrepiou. Não é isso que vai salvar, não é isso que vai converter de verdade as pessoas, né? A gente deve influenciar as pessoas a obedecer à verdade e deve deixar o trabalho ser feito pelo Espírito Santo. É isso, terminamos a recapitulação desse capítulo 6. Muito bem, que Deus abençoe, irmã. Foi muito boa a explanação, né? Destacou todos os principais pontos
de todos os tópicos aí do capítulo. Um capítulo um pouco mais extenso, né? Nós agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Bem, retornaremos na próxima semana. Antes, porém, alguém teria algum comentário, fazer algum ponto importante, né? Tudo é extremamente importante, né? Que foi falado aí. Mas algo que tem, assim, me chamado muita atenção tem sido a questão da desunião, né, do nosso povo, e Ellen White advertiu tanto sobre isso. E a forma de nos unirmos é apenas a palavra de Deus, né? A partir do momento que estivermos debruçados, estudando a Bíblia, espírito de profecia, buscando a orientação de Deus, nós nos uniremos mais e mais. Agora, é, enquanto as pessoas quiserem, né, fazer valer o seu ponto de vista, a sua opinião, aí realmente fica muito difícil, né? E vários pontos que ela apresenta nesse capítulo são bem polêmicos, né? A questão da recreação, da música, da alimentação, do vestuário. Muitas vezes as pessoas querem que a sua opinião, o seu ponto de vista prevaleça, né? Seja, às vezes, puxando para um extremo ou para o outro também, né? E quando a gente lê o Espírito de Profecia, nós percebemos muito equilíbrio aí, né? A Ellen White é muito equilibrada, é muito sensata. Então, que venhamos a buscar a iluminação de Deus, né? E, de fato, então, nos unirmos para cumprir a missão, porque pouco tempo nos resta, né? Assim, as coisas têm se encaminhado para o fim e precisamos aproveitar cada momento em união para proclamar essas três mensagens angélicas. Muito bem. Algum comentário, irmãos? Bem, vamos encerrar então com uma outra oração. É, irmão Henry, está nos ouvindo, Henry? Tô sim, Rafael. Pode fazer uma breve oração para encerrarmos? Posso sim. Querido e bondoso, oremos. Querido e bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos guiou, o Senhor nos alimentou, o Senhor nos protegeu, e o Senhor não nos deixou órfãos, ó Pai. O Senhor nos trouxe a palavra, nos trouxe o espírito de profecia, para que pudesse nos guiar, Senhor, neste mundo até a sua vinda. Que possamos perseverar, possamos nos unir mais, e possamos, Senhor, sermos conscientes e discernir o que o Senhor quer para cada um de nós. Dai-nos, Senhor Jesus, um sábado na tua presença, abençoa todas as tuas igrejas que estarão reunidas amanhã. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.